bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai continuar o conteúdo da aula anterior, tá? Que é a parte de cálculo químico. E aí a gente estava vendo na aula anterior algumas grandezas que seriam importantes na compreensão do cálculo químico. Hoje a gente vai ver o ponto 1.6, que é volume molar. O que seria o volume molar, né? O volume molar, como o nome indica, é o volume ocupado por um mol de substância gasosa, tá? Nas CNTPs. O que é uma CNTP? CNTP, vocês já devem ter visto na física, se tiverem estudado gases, é a condição normal de temperatura e pressão, certo? Que seria 0 graus Celsius e 1 atm, tá? Quando eu me referi a CNTP, é 0 graus Celsius e 1 atm. Na prática, aqui a gente vai ter que aprender só esse valor aqui, ó. Nas CNTPs, um mol de qualquer gás, se ele estiver na CNTP, um mol dele vai ser 22,4 litros, tá? Cada mol vai ocupar esse espaço. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um balão nas CNTPs, né, a 0 graus Celsius e 1 atm, contendo gás hélio, contendo gás oxigênio e contendo gás amônia, se eles estiverem a 0 graus e 1 atm, o volume ocupado, e aqui dentro tiver um mol, né, um mol deles vai ter o volume de 22,4 litros, tá? Então, o volume molar na CNTP é 22,4, tá bom? A gente vai ter que lembrar disso, 22,4, tá? Prosseguindo, né? Então, a gente terminou as grandezas e aí a gente vai começar a falar do cálculo químico em si, né? Que também é conhecido como cálculo estequiométrico. Então, o que vem a ser, né? Esse cálculo estequiométrico que a gente tanto fala? Na verdade, ele envolve, né? Ele vai envolver relação de massa, de número de mol, de volume. Com esses cálculos que a gente vai aprender, eu posso prever o quanto de massa, o quanto de mol ou volume é necessário para que uma reação ocorra, certo? Por exemplo, o cara quer... Por exemplo, lá na mineração, ele vai produzir alumínio. Então, para produzir alumínio, ele vai saber, usando o cálculo estequiométrico, um cálculo teórico, né, o tanto de reagentes que eu necessito para produzir uma quantidade X de alumínio. Eu quero produzir 1 tonelada de alumínio. Quanto de reagentes eu vou necessitar? Aí uma análise pelo cálculo estequiométrico, tu consegue ver, né? Ou então, eu tenho 100 toneladas de reagentes. Quanto de alumínio eu vou conseguir produzir, teoricamente? Quanto que eu vou produzir? Aí eu consigo visualizar isso, tá? Eu consigo ter uma previsão do valor teórico, do quanto eu poderia produzir se eu tiver certas quantidades de reagentes, tá? E é isso que a gente vai trabalhar aqui, certo? E aí, né, o cálculo estequiométrico ele se baseia nas leis ponderais, que a gente aprendeu lá no primeiro ano, né, que é a lei de Lavoisier, que é o princípio de conservação das massas. Eu não sei se vocês lembram, né, que ele diz, tinha aquela frase bonitinha, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Que na verdade é uma forma poética de se dizer o seguinte, que a massa é conservada numa reação química. Então, a massa antes, lembra-se que se o sistema for fechado, a massa antes, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos? A massa antes da transformação vai ser igual à massa depois da transformação? Então vamos pegar esse exemplo aqui, né, essa reação que forma óxido de alumínio. Essa proporção aqui que a gente vai aprender a determinar, tá? É possível a gente calcular isso. Por exemplo, se eu tiver 108 gramas de alumínio e 96 gramas de oxigênio, vai ser produzido 204 gramas de óxido de alumínio. Então, se você analisar, a massa antes da transformação, que era esse aqui, né, alumínio e oxigênio, então 108 com 96 dá 204. É igual a massa depois, tá? Que vai ser também 204, já que só tem esse reagente, vai ser 204 gramas. Ou então a massa antes é igual à massa depois.
Massa dos reagentes é igual a massa dos produtos. Estão lembrados? Relembraram? Então vamos rever aqui só para a gente testar essa reação. Antes da reação a gente tinha 32 com 4, 36. Então depois da reação eu também vou ter 36. Então esse X aqui vai ser igual a 36 gramas, tá? Certo? Então num sistema fechado, né? Lembrando que o sistema estiver aberto, a massa pode ir embora, então pode ser que dê uma diferença, certo? Então, o sistema fechado, a massa é conservada. Vai haver a transformação química, mas a quantidade de massa é a mesma, tá certo? Outro princípio que a gente vai usar, né, outra lei que a gente vai usar, essa bastante no cálculo estequiométrico, é a lei das proporções definidas. Tá? Que ele diz o seguinte: as reações químicas elas se dão em proporções constantes e bem definidas. Então, por exemplo, aqui, ó, essa reação para formar água, vou queimar o hidrogênio para formar água, tá? A proporção que foi encontrada é essa aqui, ó, 4 gramas de hidrogênio, certo? 4 gramas reage com 32 gramas e aí forma 36, ou seja, se eu tiver 4, eu vou precisar de 32. E aí vai ser formado 36, certo? Essa é a proporção. 4 para 32. Só que observem, essa proporção ela vai ser sempre seguida. Ó. Se ao invés de 4 você dobrar, você usar 8 gramas, eu não dobrei, aqui também vou precisar do dobro. Né? Aqui eu precisei de 2 vezes mais. O oxigênio eu vou precisar de 2 vezes mais. O dobro de 32 é 64. E aí a quantidade de água formada também vai ser 2 vezes mais. Tá? Então essa proporção aqui, ela vai ser sempre seguida. Tá? A gente vai ter sempre essa proporção. Ah, se eu aumentei 10 vezes, aqui vai aumentar 10 vezes e aqui vai aumentar 10 vezes. Ela vai ser sempre na mesma proporção, em proporções bem definidas. Tá? A gente vai aprender a calcular daqui a pouco esses valores aqui. Como é que chegou-se a esses valores. Então a gente vai usar a lei de proporção definida e a lei de conservação das massas, tá? A lei de Lavoisier, tá bom? Então vamos lá, né? Agora a gente vai para o próximo passo, 2.2. O que a gente vai fazer? A gente aprendeu a balancear essa reação, né? Na primeira aula a gente falou um pouquinho de balanceamento, né? A gente aprendeu a balancear pelo método das tentativas. E aí eu disse que eu ia explicar para vocês o que significam esses números, esses coeficientes estequiométricos, o 2, o 1 e o 2. Lembrando que esses números pequenininhos aqui, né, que indicam o número de átomos, a gente não mexe neles. Né? Então, o que significa esse 2, esse 1 e esse 2? Gente, isso é uma proporção. Isso aqui é como se fosse, ó, uma receita culinária, tá? Aqui eu tenho a receita para produzir água, por exemplo. Para produzir água, eu necessito de 2 mol de hidrogênio com 1 mol de oxigênio. Se eu tiver 2 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio, você forma 2 águas, 2 mols de água. Tá? Esses coeficientes é como se fossem as quantidades de uma receita. Nesse caso aqui, de uma reação, a proporção de uma reação. Então, é de 2 para 1, certo? E aí eu consigo formar 2. Professor, se dobrasse, se aqui de 2 fosse o dobro, fosse 4, aqui eu ia precisar dobrar e aqui eu ia precisar dobrar. Então, se aqui fosse o dobro de 2, 4, aqui eu iria precisar de 2 e aqui eu iria precisar de 4, certo? Vamos ver aqui a nossa analogia para a gente poder compreender melhor esse conceito. Tá? Então, vamos supor, pegar aqui uma receita de uma panqueca de banana. Certo? Para eu fazer uma panqueca de banana, eu vou ter como reagentes, né? Eu vou ter como ingredientes o quê? Eu necessito aqui de um ovo, tá? De uma banana e de 2 colheres de aveia, certo? 2 vezes, né? 2 colheres de aveia, tá? Se eu juntar tudo isso, aí eu vou conseguir produzir, eu vou ter como produto final, né, uma panqueca, certo? Porém, vamos supor o seguinte, essa aqui é a minha proporção, é a minha receita para eu produzir uma panqueca.
Só que aí eu quero saber o seguinte, se eu tenho, ao invés de um ovo, eu tenho 5 ovos. Com 5 ovos, qual é a minha possibilidade de fazer panquecas? Então, se um ovo eu produzo uma panqueca, com 5 eu vou produzir 5 panquecas, tá? Aqui eu posso fazer também proporção com os outros reagentes, né? Por exemplo, com um ovo, eu necessito de 2 colheres de aveia. Só que se eu tiver 5 ovos, né? 5 vezes mais, aqui vai ter que ser 5 vezes mais, né? Então, se um ovo eu preciso de 2, com 5 eu vou precisar de 5 vezes mais, né? Ou seja, 10, 5 vezes 2, 10. Eu vou necessitar de 10 colheres de aveia, certo? E aí você vai montando as proporções. Então, quando a gente vê aqui esses coeficientes estequiométricos, eles são como se fossem as quantidades da minha receita, tá? A receita de um bolo, a receita, certo? E aí, por exemplo, qual o significado, né? Então, 2 mol de... A gente vai trabalhar com mol, né? Por que eu não trabalho só com 2 hidrogênios, professor? Porque 2 hidrogênios é muito pouquinho. Lembra que é melhor a gente trabalhar com grande quantidade? Então, a gente vai trabalhar com pacotes, né? Com coletivo, com mol. Então, 2 mol de hidrogênio precisa de 1 mol de oxigênio. E aí, com isso, eu vou conseguir formar 2 mol de água, certo? Por exemplo, se ao invés de 2 mols eu usar 6, quanto de água eu conseguiria produzir? Se 2 hidrogênio ao invés de 2 eu usar 6, água 2 eu poderia colocar X. Aí eu poderia montar uma regra de 3 aqui, ó. Ficaria 2x igual a 12, ou seja, x igual a 6. Ó, se 2 eu consigo produzir 2, 6 eu vou conseguir produzir 6, certo? E é assim que a gente vai trabalhar, tá bom? Deu para compreender o significado de coeficientes estequiométricos? Acredito que sim, né? Então vamos prosseguir aqui. Então vamos dar só um pequeno break e já já a gente retorna, tá? Vamos lá tomar água e a gente retorna já.